O encontro é tratado com cautela pelo Palácio do Planalto, muito por causa do estilo imprevisível de Donald Trump. No atual mandato, o republicano já causou constrangimentos ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e ao da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Acredito que o presidente Lula deve ir preparado para conseguir contrapor, né, as afirmações aí do presidente Trump e também tentar negociar um acordo que seja mais benéfico possível ao Brasil, apesar dessa relativa imprevisibilidade do encontro. O governo brasileiro quer aproveitar o encontro para discutir temas como comércio, geopolítica e combate ao crime organizado. Vai ser uma eventual interferência dos Estados Unidos na eleição brasileira. Não tem como eles saberem disso, mas tem essa preocupação. Então, como me disseram, é como se o presidente Lula, em algum momento, não estou falando nessa viagem, mas a expectativa do governo brasileiro é de que, em algum momento, o governo consiga uma espécie de blindagem informal por cima de algo que possa vir por baixo. Como assim? Sempre digo para vocês que o Brasil não está no radar do Trump, mas está no radar do Departamento de Estado. Segundo e terceiro escalão, muito alinhados com bolsonaristas. Então, a preocupação deles é essa, de que eles possam fazer uma interferência ali patrocinada pelo Departamento de Estado. Pessoal, vamos aqui para mais uma notícia bombástica que acaba de acontecer. Primeiro, temos a militância da Globo com muito medo do que pode acontecer lá nos Estados Unidos na reunião que Lula terá com o Donald Trump. Eles estão inventando cenários na cabeça deles, tentando imaginar o que pode acontecer, e isso mostra o medo da Globo em que o Lula pode ser humilhado pelo Trump, porque ninguém conhece o Trump. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e também o assessor internacional, o Aldo Faleiro, acompanhando o presidente Lula. Reunião prevista para as 11 horas, ainda não está claro, não está fechado ainda se vai ser uma reunião mais reservada, se vai ter uma reunião ampliada com a participação dos ministros, mas também não se sabe ainda se vai ter um espaço mais reservado só com Lula e Trump. Isso ainda está sendo tratado. Inclusive, nesse voo, vai servir também, eles vão utilizar ali, as autoridades vão usar o voo para fazer a preparação dessa comitiva, para abastecer os ministros com as informações, com os detalhes que eles vão tratar nesse encontro, nessa reunião bilateral. Importante lembrar, Sadi, que é uma visita de trabalho, então ela é mais protocolar, digamos assim, não é uma visita de chefe de Estado, então é uma visita mais protocolar, mais rotineira, um encontro mais rotineiro, digamos assim, e que tem um sentido político importante para o governo brasileiro, que é tentar neutralizar as investidas dos bolsonaristas ali junto à Casa Branca, no entorno do presidente Trump, junto às figuras do MAGA ali no Departamento de Estado e também na Casa Branca. O governo brasileiro quer evitar qualquer tipo de interferência da gestão Trump nas eleições desse ano, e até conversando com ministros, falei com 3 ministros e com outras autoridades que estão nessa comitiva, e eles disseram o seguinte: a gente vai mostrar para os ministros americanos, enfim, para o Trump, que nós somos os interlocutores deles. Nós estamos aqui, estamos abertos a tratar de qualquer assunto, vocês não precisam falar com outras pessoas. Nós somos o governo do Brasil. Então, esse é o recado que vai ser passado. Prioridade do Brasil: evitar aquela ideia norte-americana de classificar Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. Então, o ministro da Justiça, Wellington Lima, e também o Andrei Rodrigues devem fazer uma explanação diferenciando o que é terrorismo, o que é crime organizado, vão enumerar as ações que o Brasil tem adotado para enfrentar o crime organizado, inclusive ações futuras, e vão mencionar a atuação conjunta que já existe há muito tempo, uma relação histórica nesse sentido, entre Brasil e Estados Unidos. Sobre os acordos, só um último elemento aqui, Sadi, os acordos que vão ser apresentados. O Brasil pretende levar propostas de acordos na área de combate ao crime organizado, conversas que já vêm ocorrendo há alguns meses, na verdade, mas que a partir de agora a ideia é que ocorram com a validação de Lula e Trump, então tem um outro peso. Em relação ao PIX, o Brasil quer evitar qualquer tipo de sanção relacionada àquela investigação que ocorre na seção 301. Então, as autoridades brasileiras vão dizer que o PIX não é algo de uma empresa brasileira, é algo do governo, do Banco Central, que é um órgão público, não é algo que prejudica as empresas de cartão norte-americanas, inclusive elas podem se beneficiar do PIX em função da ampliação da bancarização da população brasileira. Então, são as linhas gerais do que vai ser discutido, outros temas vão aparecer: guerra do Irã, questão na América Latina, Cuba, Venezuela, comércio bilateral, mas em síntese a gente pode dizer que a grande preocupação do governo brasileiro é evitar que as facções sejam classificadas como terroristas. Volto contigo. Obrigada, Bausa, pelas informações.
Isso é a bagagem oficial, né? A pauta, até o vice-presidente Geraldo Alckmin veio aqui ontem, deu uma entrevista pra gente, falando que não tem tema tabu, tema proibido, que o presidente Lula está disposto a conversar sobre tudo e citou esses temas como na mesa, né? Pautas na mesa nessa conversa com o Trump. Tem essa preocupação do PIX, da investigação baseada na seção 301, tem a questão das Big Techs, crime organizado, tudo isso. Mas tem um pano de fundo político eleitoral. Conversando com fontes no governo, tem essa preocupação de o quanto, se tiver, vai ser uma eventual interferência dos Estados Unidos na eleição brasileira. Não tem como eles saberem disso, mas tem essa preocupação. Então, como me disseram, é como se o presidente Lula, em algum momento, estou falando nessa viagem, mas a expectativa do governo brasileiro é de que, em algum momento, o governo consiga uma espécie de blindagem informal por cima de algo que possa vir por baixo. Como assim? Sempre digo para vocês que o Brasil não está no radar do Trump, mas está no radar do Departamento de Estado. Segundo e terceiro escalão, muito alinhados com bolsonaristas. Então, a preocupação deles é essa, de que eles possam fazer uma interferência ali patrocinada pelo Departamento de Estado. E como seria? Rede social. Os Estados Unidos comandam Big Techs, eles acham que se tiver uma interferência vai ser pelas redes ali, impulsionando conteúdo, patrocinando uma campanha nas redes sociais. Então, essa é a preocupação de bastidor 1. E a segunda, semana passada a gente viu, é uma questão mais doméstica, do jogo interno da política. A gente viu o governo sair com aspas, mas dá para ser até literal, a cara da derrota com o Jorge Messias. Tem uma tentativa, caiu como uma luva essa viagem. Uma luva. Já tinha essa previsão em março, é tudo verdade. Eles não estavam esperando isso agora. Quando a Casa Branca chama, o governo brasileiro respira aliviado e fala, vamos embora. Pack your things, vamos embora para a gente ver se a gente muda de assunto. Vira a página, vira o disco. Porque o que significou aquela derrota? Perda de autoridade, perda de liderança. E essa agora é a chance de uma foto do presidente no comando mais uma vez. Fala, Lins. Não, eu queria só acrescentar, talvez mudando um pouco a perspectiva do lado do Brasil para o lado dos Estados Unidos, é que pode ser incrível a gente elaborar uma frase dessa, mas Trump pode ajudar Lula nesse momento e Lula pode ajudar Trump, porque vamos lembrar que o presidente americano também vive um momento péssimo em termos de aprovação, em termos de avaliação do governo dele, em termos de resultado da economia. Ficou muito mal na foto com essa história aí das mudanças no Estreito de Hormuz, arrumou ali uma mudança semântica para transformar o que era uma ação militar, a Operação Fúria Épica, dizendo que tinha acabado ali, dando a entender que a guerra tinha acabado e agora passava a haver uma ação humanitária. Depois foi obrigado a rever isso na constatação de que o Irã ainda domina o tráfego ali de navios pelo Estreito de Hormuz. Fracassou essa tentativa de reposicionamento de Trump. Portanto, ele também precisa, ou cairia muito bem para Trump, uma reunião produtiva com o presidente brasileiro, notadamente, por exemplo, na questão das terras raras. Daí a importância da inclusão do ministro de Minas e Energia na delegação brasileira também, porque isso pode ajudar numa conversa que é do interesse dos Estados Unidos também. Trump também está de olho nas eleições de novembro, onde será renovado o Congresso dos Estados Unidos, e o quadro não está bom para ele. O presidente Lula, por sua vez, de olho nas eleições presidenciais, obviamente, e nas eleições gerais aqui no Brasil, e o quadro não está bom para ele. Então, por incrível que pareça, quem é que imaginaria isso quando esses dois líderes chegaram ao poder lá atrás, de que, nesse momento, um pode ajudar o outro a apresentar resultados positivos em negociações que, se forem técnicas, são melhores, é uma situação melhor, tanto para o governo brasileiro quanto para o governo de Donald Trump. Isso é que é curioso. E sempre lembrando, essa é uma working trip, uma viagem de trabalho. É menos rapapé e mais a tentativa de se conseguir resultados produtivos dessa reunião. É por isso que eu me espantaria se houvesse, por parte do presidente Trump, um comportamento mais belicoso. Sim. Pode até acontecer porque ele é errático e imprevisível, mas seria uma certa surpresa, porque há chance real de haver resultados produtivos dessa reunião e isso pode ser benéfico para os dois que vivem
momentos complicados, cada um internamente. E como pano de fundo, na semana que vem está previsto um encontro entre Trump e Xi Jinping. Essa conversa com o Brasil pode ser importante no próximo movimento dele. Eu queria completar tanto o Lins quanto o Dapi. Assim, o que o pessoal do Departamento de Estado americano diz? Primeiro que eles também foram surpreendidos, ou seja, ninguém aqui foi literalmente a decisão do Trump de, ok, o que a gente deixou de fazer desde a guerra do Irã? A gente não recebeu o rei Charles, então recebeu o rei Charles. Quem mais está na lista aqui a fazer aqui? Tem o presidente do Brasil. Esse é o ponto 1. Então, assim, é um encontro improvisado. Não está sendo só improvisado do nosso lado, está sendo improvisado do lado deles também. A decisão deles foi tipo quarta, quinta-feira da semana passada. Eles comunicaram ao governo brasileiro na quinta-feira, mas se era possível esse encontro, mas essa é uma decisão também de pouquíssimos dias que o Trump deu o vamos em frente. Esse é o ponto 1. 2, e aí eu reforço o que o Lins disse. Quer dizer, esse é um quadro que não é um quadro para o Trump fazer o que ele fez no ano passado com o Zelensky, enfim... O presidente da África do Sul, exatamente. Por exemplo, aquilo que a gente... É uma coisa muito mais do tipo, eu quero sair daqui com uma vitória, porque isso é Donald Trump. E a vitória é sair amanhã com um acordo, ou um pré-acordo, ou um entendimento, o nome que a gente quiser dar a isso, de que os Estados Unidos serão... investidores privilegiados ou, enfim, de primeira hora em terras raras no Brasil. Isso é o que eles querem amanhã. Essa é uma questão fundamental. As relações com a China, volta a China, como ontem o vice-presidente Geraldo Alckmin, todos os numerozinhos, né? A China tem 40 e tantos % das terras raras, está muito ocupada em fazer as suas explorações dos seus recursos. A qualquer momento sempre pode impedir que os Estados Unidos tenham acesso a esses produtos. O Brasil é o segundo maior mercado, o maior mercado conhecido no mundo. Então, é natural que seja esse é o seu foco. Todo o resto, nesse momento, maio, é minoritário na avaliação do que eles estão imaginando para a reunião de amanhã. Você, Valdo? E relatado pelo deputado Arnaldo Jardim, que regulamenta a exploração de terras raras, de minerais críticos no Brasil, prevendo claramente que a regulamentação vai prever um processamento desses minerais no Brasil, para agregar valor, né, para aumentar o valor desse produto que é explorado. Não exportar só o mineral bruto, né, como hoje acontece muito com o minério de ferro. Suspenderam o deputado Marcel Van Hatten das suas atividades como deputado federal. E pior, tentaram prender o advogado dele, Jeffrey Chikine, enquanto defendia. Bom dia, bom dia, bom dia para você que tem visto os maiores absurdos e não tem se dobrado. Para você que vai ver algo agora absolutamente estarrecedor. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados protagonizou ontem um dos episódios mais graves que eu já vi. E antes de te mostrar o que foi que aconteceu, deixa eu te contar o que eu vou fazer daqui a pouquinho. Eu vou para Londrina, aqui no interior do Paraná, lá exercendo a advocacia em defesa do Marcel. E pior, tentaram fazer isso sem nem a OAB estar presente, a pedido de um deputado da esquerda. E o Marcel, com o corpo, impediu a prisão. E eu vou te mostrar agora o vídeo da cena, eu vou te explicar como que o Brasil chegou a esse ponto e eu vou te mostrar ainda como que essa situação escancara o duplo padrão que existe na política brasileira hoje. E já vou te falar mais também sobre quem que é o Jeffrey Chikine. Mas olha aqui o que foi que aconteceu publicado pelo News Liberdade. Começou. Eu não sou polícia, não. Eu não sou polícia, não. Olha só, presta a polícia legislativa aqui, olha. Não tá certo isso, não. O senhor retire o advogado. Presidente, tem que retirar o advogado do plenário. Tem que retirar do plenário. Ele ameaçou. Imagine poder criar o que... Pedindo para retirar o Marcel, o Ivan Valente lá no meio discutindo. Para retirar um advogado, para dar voz de prisão para um advogado, a OAB tem que estar presente. Já foi requerido pelo deputado Van Hatten e eu reitero o requerimento do deputado Van Hatten. Chame as prerrogativas do DF e do Conselho Federal. Você vê ali no meio do bolo ali o Marcel, um policial legislativo aqui. Eles tentando alcançar o Jeffrey Chikine, prender o Jeffrey Chikine. Gente, isso aí é um absurdo total. Total.
Como assim a Polícia Legislativa tentou prender um advogado no exercício da profissão enquanto ele estava lá defendendo o cliente, um deputado federal dentro do parlamento? E mais, sem nem ter cometido crime nenhum. Qual foi o crime do Jeffrey, hein? Conta pra mim, não tem. Advogado não comete crime quando ele está na defesa do seu cliente. O estatuto, a lei da OAB, garante essa proteção legal e de que o advogado não pode ser preso sem o representante da OAB estar presente. Mas olha como que o Marcel ele foi altivo, como ele foi firme diante dessa situação e ele bateu de frente aqui com o abuso, impedindo que ele se concretizasse. Olha isso aqui, ó. Olha o Marcel, policial legislativo. O Jeffrey ali, ó. Gente, que confusão. Foi o Marcel ali com o próprio corpo que impediu a escalada do abuso, que impediu que o próprio Jeffrey fosse preso. O deputado que está sendo julgado, ele ainda tem que se proteger e proteger o seu advogado da Polícia Legislativa da sua própria casa no parlamento. Ontem, quando eu vi isso acontecendo, eu publiquei nas minhas redes sociais um documento da OAB do Rio de Janeiro. Esse documento aqui, com relatos do que acontecia com advogados na época da ditadura. Olha esse trechinho aqui comigo, ó. Não haviam infringido leis, não tinham cometido um crime. O único motivo para terem sido presos era a atuação deles nos tribunais militares, defendendo presos e perseguidos políticos. Veja como que a situação está se repetindo agora contra a direita. Isso aqui, por acaso, gente, é a democracia que eles tanto defendem? Vivemos então numa democracia. A perseguição ao advogado de oposição é um dos marcadores históricos de um regime autoritário. E tudo isso aconteceu durante o julgamento do Marcel no Conselho de Ética da Câmara. Por que o Marcel está mesmo sendo processado e julgado no Conselho de Ética? Porque mesmo que ele foi suspenso lá? Será que ele roubou? Não. Será que ele matou? Não. Não, ele foi julgado por ele ter ocupado a mesa diretora em protesto pelos direitos dos presos políticos do 8 de janeiro. Gente, olha isto aqui, ó. Olha isto aqui, ó. Olha isto aqui, ó, que saiu na CNN. Conselho de Ética decide por suspensão de deputados por ocupação da Câmara. Lembra dessa cena aí, ó? Lembra o Marcel sentado numa cadeira, Polon sentado em outra, pessoas aqui em volta, Hugo Mota chegando. E aqui o que a CNN trouxe, ó. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu nesta terça-feira suspender temporariamente os mandatos dos deputados Marcos Polon, Zé Trovão e Marcel Van Hatten, após os três ocuparem a mesa diretora da casa em agosto de 2025. A punição prevê afastamento por 2 meses. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas notícias. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Deixa também sua opinião nos comentários. Ela é muito importante. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.